Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos continuar estudando sobre a lei. Então, este é o último estudo que farei sobre este assunto, né? A lei, a diferença entre a lei e as obras da lei. Então, já falei um pouquinho sobre isto no estudo passado. Então, vamos concluir esta série de estudos sobre a letra mata, sobre a lei, né, e as obras, para que possamos compreender bem este assunto. Então, nós vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença, para que possamos, Pai, ficar firmes na sua palavra, precisamos aprendê-la. E o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. E nós vamos estudar agora a sua verdade, para sermos libertos de tudo que é engano, de toda mentira, para ficarmos fortes contra as trevas, contra o inimigo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo. Então a lei não é toda a palavra de Deus. A lei são as regras que Deus deu à sua criação, né? Deus deu leis a toda a sua criação. Então, todos os seres vivos receberam leis de Deus para obedecerem. Todas as suas criaturas, mesmo sem ser seres vivos, como os animais e os homens, também receberam leis para obedecer. E os homens também receberam leis para obedecer. Aqui em Gênesis 1, do 20 ao 22, nos diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, Deus está criando da água animais e dando ordem para eles e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Então, Deus criou esses animais, cada um conforme as suas espécies. E Deus deu regras para toda a sua criação, não só para os homens, para toda a sua criação. Então, ele disse mais, produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo... Então, Deus agora vai dar ordens para os animais. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, Deus deu ordens aqui para os animais, para as aves e para os peixes, né? Agora o versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi feito. Então Deus fez tudo e mandou reproduzir, frutificar, encher a terra, como Deus também mandou os homens. Aqui em Jó, no capítulo 38, capítulo 38, os versos do 8 ao 12, Deus nos disse o seguinte para Jó, né? Ou quem encerrou o mar com portas, do 8 ao 12, quando
transbordou e saiu da madre? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Então, Deus deu limites, Deus deu ordem para toda a sua criação. Ele deu ordem para as estrelas, ele deu ordem para os planetas, para os cometas, para as constelações, para o sol, para a lua, para as águas, para os animais. Ele deu ordem para tudo. Versículo 9. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedura, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. Então aqui Deus está falando do limite que Deus deu para o mar. Então ele deu ordens, ele deu regras, vocês não ultrapassam o limite que eu estou dando. E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar? Então Deus criou todas as coisas e colocou ordem em todas, deu ordens, deu regras, deu limites. Ele deu leis para toda a sua criação, não só para os homens. Então, em Jó 38, do 8 ao 12, Deus está falando dos limites que ele deu à criação, né? Às águas, aos peixes, então, toda a sua criação. Então, em Gênesis, do 20 ao 22 e o 24, a gente vê ele falando com os animais. Em Jó, a gente vê ele falando com a água, com os mares. Aqui em Romanos 7, 9, Paulo fala de quando ele vivia sem lei. Então, vamos lá para Romanos capítulo 7 e o verso 9, Paulo nos diz o seguinte. Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Então, Paulo está falando da lei, está falando dele morrendo por causa da lei. Então, Paulo fala de quando ele vivia sem lei. Então, ele diz aqui, né? E eu, em algum tempo da vida dele, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, quer dizer, para ele não existia lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Reviveu o pecado. Então, o pecado já estava lá, na vida dele. Nós já nascemos pecadores. O pecado está no coração do homem. E falta só existir as regras para que o homem manifeste o pecado. Como assim? Quebre essas leis. Quebre essas regras. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele diz, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Sem lei não existe pecado, porque pecado é a quebra das leis. Então, ele está dizendo que há algum tempo viveu sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu, quer dizer, tornou a vida aquilo que estava morto. O pecado estava dentro dele. Reviveu quando passou a existir para ele mandamentos, leis. E ele
morreu. Por quê? Porque não cumpriu estas leis, assim como todos nós, né? Então, Paulo fala de quando ele vivia sem lei, ou melhor, quando ele era inocente, quando ele era criança e não discernia entre o certo e o errado, pois ainda não tinha entendimento suficiente para isso. Mas à medida em que foi crescendo e entendendo o certo e o errado, foi ficando claro em sua mente o certo e o errado, a lei de Deus, porque ele foi entendendo as regras que lhes foram dadas, tanto por Deus como pelos seus pais, porque os pais, eles ensinam os filhos e eles vão dando regras. Meu filho não faça isso, meu filho não coma aquilo. E assim os pais vão ensinando tanto a lei de Deus como a lei dos homens, né? Aquilo que os pais querem passar para os filhos. E a partir deste entendimento, o menino Paulo, né, quando era criança, que ele era judeu e ele foi ensinado nas leis de Deus, mas quando uma criança nasce, ela não tem entendimento para entender as leis de Deus, nem dos pais, mas com a medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo, vai saindo da inocência, porque quando a criança não entende, ela é considerada inocente. Um inocente não sabe o significado de nada. Ele não tem o discernimento do certo e do errado. E se ela não tem o discernimento do certo e do errado, Deus não leva em consideração. Deus não vai condenar esta pessoa, esta criança inocente. Então, quando todos nós, quando nascemos, eram assim, inocentes, mesmo o pecado já existindo em nós. Então, Paulo já não seria mais inocente à medida que foi crescendo e aprendendo os mandamentos de Deus. Não era mais inocente. Se quebrasse as leis de Deus e a lei dos seus pais, que os pais lhe imputaram, e a quebra das leis conscientemente traz a morte para os que conscientemente as quebram. Então, para haver pecado, é preciso haver leis, porque o pecado é a quebra das leis. Mas esta pessoa que quebra as leis, ela só é considerada culpada quando ela entende o que ela está fazendo. Ela é consciente, ela sabe que é errado, ela sabe que vai ser punida e ela insiste em desobedecer. Então, enquanto ela não tem esse entendimento, Deus não leva em consideração as coisas que ela faz, porque ela faz sem entendimento. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, né? Por isso que Jesus diz que as crianças inocentes das tais é o reino de Deus. Mesmo essa criança sendo pecadora, mas ela não tem o discernimento do certo e do errado. Então, por isso, ele diz, quem, Paulo? Vindo o mandamento ou vindo o entendimento, o discernimento do certo e errado, devido o entendimento da lei, reviveu o pecado, ou melhor, reviveu o desejo maligno de quebrar as leis e eu morri. Então, toda criança, mesmo inocente, mesmo pequenininha, ela quebra as leis de Deus. Ela desobedece os pais, ela xinga, ela fica birrenta, ela fica, muitas vezes, morde a mãe quando está mamando, e etc. Taca a mãozada na cara da mãe.
Isso tudo é a quebra da lei, mas ela não entende o que está fazendo. É precisa de ensinamento dos pais. Precisa os pais estarem inculcando a verdade na mente dessa criança. Essa criança precisa estar sendo ensinada. Por isso Deus diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Então você precisa estar ensinando, inculcando na cabeça do seu filho as leis de Deus, o que é certo, para que ele cresça e vá entendendo o que é o certo e o errado e escolha fazer o certo. Aqui em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9, nos diz o seguinte: Jeremias 17, 9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus, ele conhece o nosso coração, que é o nosso espírito, e os nossos pensamentos, que é a nossa alma. E ele sabe o que tem lá. E como Paulo diz, sem lei, o pecado era morto. Mas quando veio leis, o pecado reviveu nele e ele morreu. Por quê? Porque quando ele era criança, inocente, ele pecava, mas não tinha entendimento, ele não tinha discernimento, ele não sabia discernir o certo do errado. E isso Deus não levava em consideração para quem não tinha entendimento. E ele fazia as coisas erradas, mas era perdoado. Deus não imputava isso como condenação. Mas quando ele foi crescendo e tendo entendimento da lei, e ele quis fazer as coisas erradas, então ele morreu. É assim como nós. Vamos crescendo e vamos entendendo e vamos querer fazer as coisas erradas e morremos. Quer dizer, pecamos, nos afastamos de Deus. Em Gênesis 2, 7, nos diz o seguinte: Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em nas suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, em Gênesis 2:7 nos diz que Deus formou a sua mais nova criatura na terra e da terra. Ele formou na terra e da terra. Esta criatura era formada de 3 partes. Uma parte chamada espírito, parte que se comunicaria diretamente com o Deus Pai. Deus também formou outra parte espiritual chamada alma. Esta parte, chamada alma ou mente, esta parte se relaciona com a única parte do homem que Deus criou, que é o corpo. Então, a única parte do homem que Deus criou foi o corpo. Por quê? O espírito e a alma não foram criados. O espírito e a alma vieram diretamente de Deus, de dentro de Deus. Deus deu dele mesmo a alma e o espírito para o homem. Então, essas partes são partes espirituais que vieram diretamente de Deus. Mas o nosso corpo, Deus tirou do pó da terra e moldou ele. Então, Deus formou a alma do homem para que fosse vida ao corpo que veio
de outra criatura de Deus chamada terra. Então, uma parte do homem chamado, corpo, foi criada da terra, mas o espírito e a alma não foram criados, mas formados, ou melhor, tomaram forma do corpo que Deus havia feito da terra. Então, o espírito e a alma tomou a forma do corpo do homem, e eles vieram morar dentro do corpo do homem. Então, o corpo, a alma e o espírito juntos formam o ser humano. Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. O ser humano só está completo com estas três partes juntas. Por exemplo, quando o homem morre, ele fica incompleto na eternidade, porque na eternidade só vai o espírito e a alma. O corpo fica na terra, porque o corpo é terreno, é pó e ao pó voltará. Então ele só será completo quando ele for ressuscitado e glorificado. Então ele vai ter novamente as suas três partes. Em Romanos 7:9, Paulo fala quando foi que o pecado reviveu nele e ele morreu. O pecado reviveu, ou melhor, voltou a aparecer, só que agora para lhe matar, não mais para lhe deixar com vida. Porque, como eu já expliquei, quando ele era bebezinho, recém-nascido, criancinha, inocente, sem entender o certo e o errado, fazia as coisas erradas como toda criança faz. Mas essas coisas erradas ele não entendia. Ele não tinha essa consciência, esse entendimento, esse discernimento do que era certo e do que era errado. É necessário que os pais estejam ensinando aos seus filhos o certo e o errado. Por isso, quando o seu filho fizer uma coisa de errado, você tem que ensiná-lo o certo. Então, o pecado reviveu em Paulo quando a lei passou a ser entendida por ele. Quando ele passou a receber as regras dos seus pais. Quando os pais de Paulo começaram a lhe ensinarem também as leis de Deus. Ou melhor, os limites que Deus deu para ele, Então, ele foi tomando consciência destas leis e que se as quebrasse, teria consequência. Isso todos nós, Quando somos crianças, então vamos crescendo e quando começamos a fazer as coisas erradas, mentir, Muitas crianças mentem, então o pai e a mãe têm que ir ensinando o certo para que eles, à medida que forem crescendo, vão entendendo que aquilo ali é errado e eles escolham fazer o certo. Porque se fizer o errado conscientemente, estão no pecado e precisa receber Jesus para ser salvo. Porque a criança só é salva enquanto ela não tem a consciência, não entende o certo e o errado, não discerne o pecado do certo, o errado do certo e o certo do errado. Então, mas quando elas já têm essa consciência, elas precisam receber Jesus como Salvador. Por isso os pais têm que ensinar os seus filhos o que é certo, que é a lei de Deus. Então, o que aconteceu com Paulo, acontece com todos o recém-nascido, tanto fisicamente como espiritualmente. Aqui já está falando dos seres humanos que nascem da barriga da sua mãe, e vai crescendo, e vai sendo ensinado a palavra de Deus, vai sendo ensinado o que é certo, o que é errado, e eles vão crescendo, e quando já estão em uma certa idade, já têm a consciência, já têm o discernimento do certo e do errado,
Então, se eles praticarem o errado, então eles vão receber a punição da lei. Então, é por isso que o pai e a mãe têm a responsabilidade de inculcarem na cabeça dos seus filhos as leis de Deus, o certo e o errado. Por isso, Deus diz, educa a criança no caminho em que deve andar. Então, Deus lá em Deuteronômio diz, ensina teu filho andando, sentado, na porta, por onde for, tem que ensinar, para inculcar. Que é para o filho crescer e crescendo, já conhecendo as leis de Deus para obedecer. Porque quando ele chegar na idade da consciência, então ele já vai ter que prestar conta dos seus atos a Deus. Para ser salvo, vai ter que confessar os seus pecados e receber o Salvador Jesus. Então, em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, Paulo fala da atitude daquela igreja, deixa eu ler bem aqui, porque senão não fica compreensível. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. 1 Coríntios 3. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, nos diz assim. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Então, Paulo está falando aqui, seja bem-vinda, Raquel, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios sobre elas estarem vivendo no pecado, vivendo na carne, das obras da carne, não no espírito. E quando eles agiam assim, eles estavam sendo crianças, quer dizer, não estavam se alimentando da palavra, não estavam conhecendo as leis de Deus para obedecerem. Então, eles estavam vivendo no que eram antes de aceitar Jesus. Então, é como se fossem novos crentes precisando aprender a palavra. Então, quando uma pessoa é recém-nascida espiritualmente, ela não entende nada da Bíblia, ela não sabe as leis de Deus, ela precisa dos irmãos para estarem ensinando ela, doutrinando, para que elas cresçam no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, para irem obedecendo. Assim é um recém-nascido fisicamente. Então, ele nasce bebezinho, recém-nascido, vai crescendo, vai recebendo as regras, as leis dos seus pais, aqueles que são cristãos, vão recebendo os ensinamentos de Deus, as leis de Deus, para eles irem aprendendo e obedecendo. Se eles forem crescendo e não obedecerem às leis de Deus, eles já entendem que não pode desobedecer a mamãe e vai desobedecer. Eles já têm essa consciência, então eles precisam receber Jesus para ser salvos, já vão entrar na condenação. Mas se eles ainda são inocentes, eles não entendem, não têm este conhecimento, este entendimento, esse discernimento, eles não vão ser condenados por uma coisa que eles não entendem. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso Paulo diz aqui, olha, eu dei leite para vocês, quer dizer, eu dei uma palavra superficial. A criança recém-nascida, ela toma só leite materno. É uma comida superficial. Aquele bebê não aguenta uma comida mais pesada.
Então, Paulo está dizendo, não pude dar uma palavra mais forte, mais em profundidade para vocês, porque vocês não conhecem a palavra. Vocês ainda são crianças, vocês precisam crescer, você precisa estudar a palavra, você precisa ter conhecimento, ter entendimento na palavra, para que seja dada uma palavra mais profunda para vocês. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, quanto mais você tem o conhecimento da palavra de Deus, mais conhecedor das coisas erradas e das certas você tem, você vai ficando adulto. E você vai sabendo o certo e o errado, e você vai se desviando das coisas erradas. Entenderam? Então, aqui, ó. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, Paulo fala da atitude daquela igreja. Coríntios era uma igreja que agia como meninos, sem crescimento espiritual. Crianças que ainda precisavam de leite, ou melhor, de uma palavra superficial. Um ensinamento que não era um ensinamento profundo, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Eles precisavam ter esse ensinamento, desse acompanhamento espiritual. Então, Paulo dava o quê? Leite para o menino. Eles eram menino ainda, sem crescimento espiritual. Crianças que ainda precisavam de leite, ou melhor, de um alimento superficial. Eles tomavam leite, eles precisavam de leite, eles não podiam tomar um alimento mais forte, eles não podiam comer uma carne de gado, eles não podiam comer um cozidão. Por quê? Porque se comesse, é arriscado morrer, ou melhor, não se pode pregar para um bebê espiritual palavras profundas da Bíblia que eles não vão entender. É isso que Paulo está dizendo aqui, que uma criança na fé, eles não têm o conhecimento profundo das Escrituras. Não adianta se falar coisas profundas para elas que elas não vão entender. É como se fosse uma criança recém-nascida que não tem o discernimento. Então, eles não vão entender. Por isso, eles viviam daquele jeito, brigando, tendo partidos na igreja. Ali era falta de conhecimento da lei de Deus, da palavra de Cristo, do ensinamento de Deus. Eles precisavam conhecer a Jesus, os ensinamentos de Cristo. Então, Paulo está falando aqui deste conhecimento da palavra. E precisava ter esse conhecimento. Seja bem-vindo, Fábio Costa. Que o Senhor te abençoe. Então, muitas vezes nós estamos como estes crentes desta igreja, né? Precisando de leites, porque não estamos entendendo a Bíblia, porque não estamos nos alimentando como deveria. Então, Paulo aqui está falando, ele não podia passar um alimento mais forte para aquela igreja, porque eles ainda eram bebês, eles ainda eram crianças, eles eram meninos, que não tinham entendimento da palavra, andavam brigando, estavam na carne, brigando. Eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E assim cada um tinha o seu partido. Isso aí é coisa de pessoas que ainda não têm Deus. E eles eram crianças, precisavam crescer no conhecimento de Jesus. Então, Paulo não deu dava um alimento superficial, e já fazia tempo que eles tinham aceitado Jesus, mas não tinham desenvolvido a sua fé. Pois, se Paulo lhes desse uma palavra mais profunda, eles não entenderiam. Por isso, Paulo estava dizendo que eles eram crianças. Assim são as crianças fisicamente. Elas precisam, logo que nascem, de alimentos leves, apenas do leite da mãe. Pois se lhes derem um alimento mais forte, elas poderão até morrer, não é? Então, este alimento nos recém-nascidos,
espirituais são aquelas pessoas que recebem Jesus, não têm conhecimento da palavra de Deus, das leis de Deus, e elas vivem ainda como vivia lá fora no mundo, sem lei, sem as regras de Deus, sem a palavra de Deus. Vem para a igreja, precisa crescer no conhecimento de Cristo. Elas precisam desenvolver a sua fé. O pastor, os irmãos precisam ajudar este novo crente, para que eles vão crescendo no conhecimento da palavra de Deus e vão abandonando estas coisas erradas, né? Estas coisas de menino. Criança, ela morde o coleguinha, ela taca o lápis no coleguinha, mas ela não entende muitas vezes que aquilo ali é errado. Então, ela precisa ser ensinada. Então, isso é o que acontece com um novo crente. Isso foi o que aconteceu no Éden. No Éden também aconteceu isso. Deus formou um novo ser e lhe deu leis. Em Gênesis 2, do 15 ao 17, Deus deu leis para Adão. Mandou Adão cuidar do jardim e mandou Adão cultivar o jardim e não deixar nada entrar naquele jardim. Guarda o jardim. E Deus deu lei: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida você pode comer à vontade, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Deus fez Adão primeiro. Primeiro Deus fez Adão. E Deus estava com Adão. Deus estava ensinando Adão a sua lei, a sua palavra. E Adão aprendeu com Deus. Por quê? Porque para ele proteger o seu jardim, para ele cultivar a terra, para ele não comer aquele fruto, ele precisava ter conhecimento de Deus. E Deus estava ali com ele. Então, mas este ser, Adão, era inocente, ou melhor, não entendia as leis de Deus. Mas, à medida que ele ia tendo comunhão com Deus, ele foi entendendo aquelas leis, e quando ele passou a entender as leis de Deus, ele deixou de ser inocente e passou a ser responsável pelas suas decisões e escolhas. É o que chamamos de livre-arbítrio. Então, uma criança que não tem o discernimento do certo e do errado, ele não sabe o que é o livre-arbítrio. Ele não entende isto. Mas à medida em que ele entende o certo e o errado, ele já tem o livre-arbítrio. Ele já pode escolher com a sua consciência. Então, quando Deus fez Adão, Adão era assim. Ele era inocente. Mas quando ele passou a ter entendimento da lei de Deus, do certo e do errado, ele deixou de ser inocente e passou a ser responsável pelas suas escolhas. E Deus disse: no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então ele já era consciente. Quando ele passou a entender as leis de Deus, ele passou a consciência, a ter consciência, a ter entendimento. E se ele fizesse, ele iria fazer consciente. Por quê? Porque o próprio Deus estava ensinando a palavra dele para Adão. E é o que Deus manda a gente fazer, tanto para um recém-nascido, um filho, não é, que nasce recém-nascido e vai crescendo, e você vai ensinando a palavra de Deus, as leis de Deus, aquilo que Deus deixou para nós, e você vai dando regras para essa criança, e ela vai crescendo, quando já está maiorzinha, vai entendendo o que é o certo e o errado. Então ela tem a obrigação de fazer o certo. Se ela fizer o errado, ela vai sofrer as consequências dos seus erros. E no caso da criança rejeitar Jesus, ela não vai para o céu. Por isso é sério os pais ensinarem os seus filhos. Então Adão e Eva lá no Éden era assim. Então primeiro Deus fez Adão, depois fez Eva, não é? Então Adão, quando deixou
de ser inocente quando ele entendeu a palavra de Deus. Quando entendemos a palavra de Deus, deixamos de ser inocente e passamos a ser responsável pelos nossos atos. Então, Adão passou a entender a palavra de Deus e passou a obedecer a Deus. E Deus formou, então Deus, quando Adão entendeu a palavra de Deus, ele passou a obedecer a palavra de Deus por amor. E Deus, em forma de duas árvores, deixou a sua palavra, que representava a árvore da vida, que servia que seria a obediência de Adão a toda a palavra de Deus. Mas Deus também, no Jardim do Éden, tinha outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore que Adão não podia comer o fruto daquela árvore, que significaria quebrar as leis de Deus. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significaria quebrar as leis de Deus, e se quebrasse as leis de Deus, iria morrer, ou melhor, iria quebrar a comunhão com Deus, iria ficar afastado de Deus. Então Adão tinha esta consciência. Enquanto Adão, lá no Éden, conscientemente, com o seu entendimento, se manteve fiel a Deus e suas leis, ele se manteve na presença de Deus. Enquanto ele se manteve obediente à palavra de Deus, ele se manteve na presença de Deus. Adão representa a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, do 26 ao 27. Adão representava Deus governando esta terra. Então, Deus fez um ser, a imagem e a semelhança dele, para governar esta nova criação que ele fez. Em Gênesis 1:31, Deus viu que tudo o que ele havia criado era muito bom, mas faltava aquela pessoa, aquela outra criação, aquele ser que fosse a imagem e semelhança dele, para cuidar, para governar esta criação. Pois ele seria o responsável de deixar ou não esta criação em perfeita harmonia. Então Deus, ele criou os peixes, criou as águas, criou a terra, tudo, mas estava faltando um ser que governasse, que cuidasse, que colocasse tudo em harmonia. Então Deus criou o homem. E Deus criou o homem, a imagem de Deus e a semelhança dele, para que representasse ele nessa terra como governante. Se ele quebrasse as leis de Deus, então tudo seria diferente, pois tudo sairia do controle do homem e da harmonia de toda a criação. Então, enquanto Adão e Eva estivessem em obediência às leis de Deus, toda a criação estava em harmonia e tudo era muito bom, estava tudo em completa harmonia e perfeição. Mas se ele quebrasse as leis de Deus, então tudo seria diferente. As coisas que estavam harmonicamente entraria em desarmonia. Então não haveria mais harmonia entre os seres que Deus criou. Então, em Gênesis 2:18, o Senhor viu que não era bom o homem fisicamente estar só, porque espiritualmente Deus estava com Adão. Mas fisicamente não tinha ninguém para fazer companhia para Adão. Os outros animais, cada um tinha sua fêmea do lado, mas Adão não tinha ninguém. Mas espiritualmente ele tinha Deus, mas fisicamente ele não tinha ninguém. Então Deus viu que isso não era bom. Espiritualmente Deus tinha
Adão tinha Deus, mas fisicamente não tinha ninguém, e Deus viu que isto não era bom para o homem, não é? Então Deus, ele viu que não era bom e ele resolveu criar uma pessoa para ajudar Adão. Então Deus criou uma mulher que fosse a sua esposa e a sua ajudadora. Então, Adão tinha, né, 3 partes. O ser humano tem 3 partes. Tem a parte física, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, a parte alma e espírito, Deus estava ali espiritualmente preenchendo esta parte. Mas o corpo, né, a parte física, não tinha uma pessoa semelhante a Adão. Então Deus viu que isso não era bom e Deus resolveu fazer uma esposa. Por isso Deus viu que nesta parte não era bom que Adão estivesse só. Então na parte física, né, precisava de uma pessoa semelhante a ele. Os outros animais tudo tinham o seu semelhante, mas Adão não tinha ninguém. Então, Deus viu que não era bom. Ele precisava de um outro ser semelhante a ele. Quando Deus criou os anjos, foi para lhes servirem como servos. Mas quando Deus fez o homem, foi para que fosse semelhante a ele, Deus, e fosse também como filho, família, mas também amigo, para que Deus conversasse com ele, a quem ele revelaria os seus segredos. E Adão, por amar a Deus, o obedecia. Mas Deus, olhando para Adão, viu que a sua parte terrena não estava contente. Então Deus resolveu fazer uma fêmea, uma mulher para Adão, assim como todos os outros animais tinham também a sua fêmea. Então, em Gênesis 2, do 21 ao 23, Deus criou a mulher e deu a Adão como esposa, como auxiliadora, como aquela pessoa que lhe ajudaria a cuidar do jardim e cultivar a terra, e obedecer à lei de não comer ou quebrar as leis que Deus deu a Adão, para que houvesse harmonia no jardim. Então Deus criou a mulher muito tempo depois, ninguém sabe quanto tempo que Deus já tinha criado Adão, Deus criou Eva. Então Eva era uma nova pessoa, né? A segunda pessoa, o segundo ser humano. E ela é como se fosse uma recém-nascida. E ela precisava de cuidados espirituais. E em Gênesis 1, 28, Deus deu mais leis a Adão e também para Eva. Então, em Gênesis 1, 28, Deus deu leis. Adão e Eva tinham que multiplicar, frutificar, encher a terra, dominar os animais, dominar as aves, dominar os seres marítimos, né? Então, Deus deu o governo da terra para Adão e mandou ele governar. Então, isso era leis, novas leis. Adão e Eva agora tinham uma mulher, tinha uma fêmea, tinha que produzir filhos, tinha que frutificar, encher a terra. Adão era o líder da criação de Deus. E para tudo continuar em perfeita harmonia, ele precisava passar para Eva os ensinos que ele recebeu do Pai Eterno e continuar na obediência à palavra de Deus. Então, tanto Adão quanto Eva precisavam estar na obediência ao Pai Eterno. Então, Eva é como se fosse um recém-nascido espiritual. E precisava de cuidados, precisava do ensino da palavra, precisava
que Adão inculcasse na cabeça de Eva as regras que Deus deu. Então, ela precisava estar aprendendo a palavra para sair da inocência e ir para a consciência e obedecer a Deus conscientemente e escolher permanecer na obediência à palavra de Deus, assim como as crianças. Elas vão crescendo, vão saindo da inocência e vão passando para a consciência, vão passando a ter entendimento, e elas têm que escolher a obedecer ao Pai Eterno. Se não obedecer, serão mortas espiritualmente e precisam de Deus, de Jesus, para serem salvas. Então, isto foi o que aconteceu no Éden também. Então, Eva era um bebê espiritual que precisava de cuidados espirituais, por parte de Adão. Eva precisava de mais conhecimento da palavra de Deus para não a desobedecer. Mas em um vacilo de Adão, a sua mulher caiu na armadilha da serpente, e Adão, que era o alvo da serpente, por amar muito a sua mulher, que fazia bem a sua parte terrena e que ele não queria perder, então ele fez o que a mulher mandou, que a mulher pediu, né? Ele fez aquilo que Deus disse para ele não fazer. Então Eva é como se fosse uma criança espiritualmente. Ela não tinha grande conhecimento da Bíblia. Ela tinha sido criada, né? Era nova a criação. E ela precisava aprender, assim como um novo crente. Ele vem do mundo fazendo as coisas erradas, assim como uma criança que não tem entendimento. Ela mente, ela briga com o coleguinha, ela puxa o cabelo do coleguinha, ela bate na mãe, ela não tem entendimento que essas coisas são erradas. Do mesmo jeito é um novo crente, vem do mundo, vem bebendo, vem fumando, vem se drogando, fazendo tudo isso. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer as leis de Deus para ir abandonando estas coisas. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai abandonando os nossos erros. Então aí nós vamos tomando a consciência das coisas erradas e vamos abandonando o nosso pecado. E foi isso que aconteceu com Eva. Eva não tinha esse grande conhecimento da palavra. Então Eva comeu o fruto que não era para comer e ofereceu para Adão, e Adão comeu. E Adão era consciente, mas Eva não entendia direito a Bíblia. E isso a gente prova na Bíblia, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos observar agora Romanos 7:9. Paulo diz que em algum tempo ele vivia sem lei, ou melhor, sem o entendimento da lei. Mas quando o tempo foi passando e ele foi entendendo a palavra da lei, ele deixou de ser inocente e tudo que ele fazia não seria tido mais por inocente, pois ele já entendia a palavra, e assim somos todos nós. Quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós deixamos de ser inocente e passamos a entender. E se praticamos as coisas erradas é porque queremos e pagaremos o preço. Adão já entendia toda a lei. Ele tinha comunhão com o Pai Eterno. Eva ainda não tinha esta maturidade espiritual, este entendimento das leis de Deus, pois ela ainda não entendia muito bem as consequências de se quebrar as leis de Deus. Mas Adão, sim, sabia muito bem. Por isso, quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não morreu, pois ela ainda não entendia o que
o que fazia. Como é que eu posso dizer que a Eva era inocente, que a Eva não entendia? Onde está escrito isso, né? Está escrito em Gênesis. Mas quando Adão comeu o fruto por amor, por amar muito a sua mulher, e por isso a queria agradar, pensando que, como ela não morreu ao comer, ele também não morreria. Foi onde ele foi enganado e morreu. É como Paulo diz aqui em Romanos 7, do 10 ao 13. Então, vamos ver lá em Romanos, para a gente entender melhor, né, que Paulo diz aqui. Romanos 17, Romanos 7, do 10 ao 13, Paulo diz assim: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em mal, em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, aproveitou, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o pecado estava nele, só que morto, por causa do entendimento que ele não tinha. Então, quando a criança é inocente, ela peca, mas não tem entendimento. O pecado está ali, não tem entendimento. Deus não vai condenar ela porque ela não sabe discernir o certo ou errado. Mas quando a gente já tem um entendimento, então a gente já faz coisas consciente. E se a gente faz o errado consciente, a lei, por causa da lei, nós morremos. Morremos por quê? Porque desobedecemos a lei, quebramos a lei, conscientemente, sabendo que é errado e fizemos. Então, é isso que Paulo estava dizendo. Então, quando ele não entendia muito, ele fazia as coisas erradas, Deus não levou em consideração essa consciência dele, que ele não tinha entendimento, era inocente. Mas quando deixou de ser inocente e passou a entender as leis de Deus e obedecer às leis de Deus, então ele vivia em harmonia. Então Eva não tinha esta consciência ainda e desobedeceu. Deus não condenou Eva porque ela fez aquilo. Mesmo porque Deus não deu lei para Eva, Deus deu lei para Adão. Mas Adão, na hora que comeu conscientemente aquele fruto, ele morreu e toda a humanidade. Adão não era mais inocente, ele já tinha a plena consciência das coisas, das leis de Deus e suas consequências. Eva era uma criança ainda, que precisava dos ensinos de Adão para que ela se firmasse em Deus e resistisse o diabo para que não entrasse no seu jardim. Mas Adão não fez isso e pensou que, desobedecendo às leis de Deus, ele iria ficar impune como quando era inocente. Então Eva comeu e não morreu. Olha, Adão, eu comi e não morri, estou aqui do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Então Adão pensou que ia acontecer com ele e não aconteceu. Em Gênesis 3:3, a gente vê que Eva não entendia muito bem a lei de Deus. Então aqui ela começa a conversar com a serpente. Primeiro não podia conversar com a serpente, porque Deus deu a lei para quê? Para que eles dominassem os rastejantes. Então aqui em Gênesis 3:3, Eva está conversando com o rastejante, que ela já dá a entender que não entendia muito a palavra de Deus. Que no versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela está dizendo aqui, ela está trocando a palavra de Deus. Significa que não tinha muito entendimento.
Então, aqui no versículo 9, do capítulo 2, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui no capítulo 2, versículo 9, Deus está dizendo que a árvore da vida estava no meio do jardim. Mas aqui Eva está dizendo para a serpente que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está se vendo que Eva não tinha um grande conhecimento da Bíblia. Então ela precisava aprender mais a palavra de Deus e Adão era responsável por isso. Então o novo crente, ele vem do mundo com todas aquelas coisas erradas. Então ele precisa ser ensinado a palavra de Deus para ele ir tendo a consciência, o discernimento de que aquilo não é agradável a Deus e para que ele vá abandonando. Do mesmo jeito era Eva. Ela era inocente. À medida que ia tendo conhecimento dos ensinamentos da palavra de Deus, ia deixando de ser inocente. E quando deixasse de ser inocente, então ela se desobedecesse por conhecimento, entendimento, e fizesse o errado, então iria pagar o preço. Mas Adão já sabia, e Adão fez porque quis. É por isso que Deus manda os pais inculcarem as leis dele, de Deus, na alma da criança, que é para quando ela sair da inocência, ter capacidade e entendimento suficiente para dizer não para o pecado. Então Deus, ele manda os pais fazerem isso, que é para a criança formar o seu caráter, a sua personalidade na mente de Cristo. A personalidade da criança é formada de 0 a 7 anos, então você tem que formar nesta criança o caráter de Cristo. Se Adão não tivesse desobedecido à lei de Deus, Deus não teria condenado em Adão toda a sua descendência. Em Atos 17, do 30 ao 32, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas quando Deus se revelou e deu a sua palavra ao ser humano, então a pessoa não tem mais desculpa de não a cumprir. Em Romanos 1:20, Deus diz que o homem não tem desculpa de não cumprir a palavra dele, porque Deus revelou essa palavra através de toda a sua criação. Mesmo ele nunca ouvindo falar de Deus, ele não é inocente diante de Deus por não crer em Jesus, por não obedecer a Deus, porque a criação de Deus diz que existe um Deus e ele tem que adorar esse Deus que criou todas estas coisas, inclusive nós. Deus tem revelado ao homem quem ele é de verdade. De todas as maneiras, Deus tem revelado à humanidade tudo aquilo que ela precisa saber para adorar, para servir, para buscar, para crer neste Deus. Em Romanos 1, do 19 ao 20, uma criança inocente ainda não tem este entendimento, este discernimento. Por isso Deus não a condena, como não condenou Eva. Mas quando uma criança já entende o certo e o errado, e por vontade e escolhe fazer o errado, ela não será mais tida por inocente, e se não se arrepender, será condenada ao lago de fogo. Aí você vai ver isso no Apocalipse 11. Então, Apocalipse 11 nos fala
o seguinte, Apocalipse 11, 18 diz assim: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes. Então, e a pequenos e a grandes. Então, crianças pequenas que já entendem a palavra e resolveram crer e receber Jesus. Então, elas vão receber o galardão também, porque elas, mesmo crianças pequenas, creram e receberam Jesus. Mas aqui no Apocalipse, ainda no Apocalipse 13, Apocalipse 13, capítulo, deixa eu ver bem aqui, Apocalipse 13, versículo, desculpe aí, porque o negócio aqui caiu. Apocalipse 13 diz o seguinte, deixa eu ver o 7. Deixa eu ver bem aqui. Desculpe, meus irmãos, né? Porque caiu aqui. É bem aqui a marca, onde fala da marca. Bem aqui. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, aqui são as crianças que, mesmo tendo entendimento, elas não querem Jesus. E aqui está dizendo, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, pequenos e grandes. Então, no tempo do governo do anticristo, a criança que não quer Jesus, ela vai receber a marca da besta. Então, a criança que já tem entendimento, que rejeitou Cristo, ela vai ter o sinal da marca da besta. Mas aquela criança que entendeu, teve a consciência e recebeu Cristo, ela vai ter a marca de Cristo, ela vai receber os galardões nos céus. Com licença, bem aqui. Vou pegar bem aqui. Então, a palavra de Deus tem que ser obedecida, tem que ser cumprida, porque Deus, foi Ele quem deu seu Filho. Jesus veio a este mundo para dar a sua vida por nós. Então, Jesus, Ele é o cumprimento da lei, da palavra. Então, Jesus, Ele veio cumprir toda a sua palavra. E nós precisamos estar nesta obediência. Então, as obras da lei seriam os esforços humanos que os israelitas fariam quando eles pecassem. Então, já expliquei isso no estudo passado, né? Seria o cumprimento destas regras, como as festas, como os sacrifícios de animais para obterem o perdão dos pecados, para serem justificados. Aí você pode ler Jó 1:5, Jó sacrificando animais para que os filhos dele fossem perdoados. Você lê Gênesis 4:4, Abel sacrificando o cordeirinho e recebendo a justificação. Hebreus 11:4, Deus dizendo que Abel foi justificado porque fez o seu sacrifício correto. Todos estes esforços em cumprir estas obras traria o perdão e justificação para os que as faziam, pois estas obras da lei apontavam para o Cordeiro de Deus,
apontavam para Cristo, apontavam para o descendente da mulher que foi prometido por Deus em Gênesis 3,15 e que se cumpriu em João 19,30. Agora não seria mais as obras da lei para que você tivesse os seus pecados perdoados, pois as obras da lei não salvam. Quem salva é Cristo. As obras da lei representavam Cristo, apontava para Cristo, que Cristo iria cumprir, Cristo iria morrer, Cristo iria dar a sua vida. O Salvador fez um novo testamento. Então, depois que Cristo morreu, ele deu um novo testamento, umas novas regras. Agora não precisaria mais você estar matando um cordeirinho, levando para os sacerdotes, sacrificar esses animais, para que você fosse salvo, para que você tivesse seu pecado perdoado, seu pecado encoberto. Jesus aboliu estas obras da lei. Não é mais necessário de você ir lá no templo em Jerusalém, levar um cordeirinho quando você pecar, para os sacerdotes, os levitas matarem aquilo ali e oferecer a Deus. Não, Deus aboliu isso aí, porque Jesus era, tudo aquilo ali representava Cristo. Você não precisa estar levando o seu dízimo, mesmo porque a igreja não tem sacerdote, não tem levita. Nós, como cristãos, precisamos ajudar no trabalho de Deus, não como obras da lei, mas por amor ao trabalho. Temos que obedecer. Paulo diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, o pastor precisa do seu salário, que ele trabalha na obra de Deus, e nós precisamos ajudar. Então, não temos mais que seguir leis, porque nós não somos judeus, nós somos gentios, e os gentios vivem na graça, não na lei. Os judeus é quem vive na lei, então eles querem um templo para voltar os sacrifícios, voltar as ofertas, voltarem tudo aquilo, e aquilo ali Deus não se agrada, aquilo ali vai ser blasfêmia contra Deus, porque Deus já aboliu estas coisas, porque Jesus já veio. Agora, quando quebrarmos as leis do Pai Eterno, é somente fazer o que João diz em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, precisamos ir a Cristo, confessando os nossos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que já foi sacrificado, derramou seu sangue, ele que perdoa os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Espero que os irmãos possam ter entendido esse estudo, a lei e o valor desta lei e como é feito para que os nossos pecados sejam perdoados. O sangue de Cristo já foi derramado e ele limpa o nosso pecado. Não precisamos mais de cordeirinho. Não precisamos mais das obras da lei. As obras da lei apontavam para Cristo, que ele viria, e ele já veio, já morreu, já cumpriu todas as leis e os profetas. Toda a lei de Deus e os profetas, Jesus já cumpriu, já aboliu as obras da lei, porque ninguém consegue todo o tempo todo obedecer às leis de Deus, a palavra de Deus completa. Mas para isso precisamos ir a Cristo, não mais a sacerdote humano. Precisamos ir a Cristo pedindo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor deu o seu Filho para que ele viesse a este mundo para salvar todos que querem esta salvação. E eu já quis, eu já aceitei. Aquele que está ouvindo e quiser também, que ele convide o Senhor para entrar no seu coração e que cada irmão possa estar crescendo no seu conhecimento, na sua verdade e sendo liberto de toda a imundície do pecado e não sendo criança, vivendo como se ainda estivesse na carne, como se estivesse sem lei, como se estivesse sem as suas regras para serem obedecidas. Nós temos as suas leis para obedecermos e temos que obedecer porque elas não foram abolidas, mas nós temos que cumprir em Cristo. Se quebrarmos alguma, temos que ir a Cristo
arrependidos pedindo perdão. Que o Senhor nos ajude. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo e mande esta live para frente, coloque o seu bonzinho, se inscreva no meu canal e compartilhe. E até o próximo estudo.